Para começar, eu gostaria de ler o texto emblemático de Mateus 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um chamado a todos os discípulos. Quando Jesus estava para subir aos céus, ele deixa uma missão para os seus discípulos. E essa é uma missão que todos nós precisamos cumprir. Dentro do entendimento da evangelização, nós precisamos entender ou falar sobre o que é ser uma igreja saudável. Porque a evangelização está diretamente ligada ao ensino saudável do Evangelho. E uma igreja saudável, ela é uma igreja onde o Evangelho é pregado de forma íntegra, na qual a maior preocupação da pregação é a fidelidade com as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, está escrito: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Charles Spurgeon, ele fala uma frase muito interessante a respeito do Evangelho. Ele diz: busque o Evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata o seu eu. Isso são características de uma igreja saudável. Uma igreja, como está lá em Atos dos Apóstolos, em que eles se dedicavam de coração aos ensinos, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. E eles buscavam sempre estarem juntos e anunciarem tudo aquilo que lhes foi ensinado. E é legal que aqui no final ele diz, que a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Como isso era incrível naquele tempo. E se nós formos ler lá o texto de Atos, a gente vê que numa levada só o Senhor trazia 3.000 pessoas. Depois 5.000 pessoas. E assim ia. E muitas pessoas chegavam porque havia um comprometimento, é lógico, além de todo o mover do Espírito Santo, mas havia um comprometimento profundo e verdadeiro da igreja com a pregação do Evangelho. Imagina aqui, na nossa igreja, se todos nós tivéssemos a prática de evangelismo diário, quantas pessoas não seriam acrescentadas à nossa igreja? Pessoas que não conheciam o Evangelho. Isso é fato. Eu falo, não estou querendo dizer que ninguém prega o Evangelho aqui, mas eu estou dizendo que talvez falte em todos nós um compromisso proposital com isso. Não só esperar uma oportunidade, mas você ser alguém que busca essa oportunidade. Entende? Alguém que gera essa oportunidade intencionalmente. E como nós falamos de características de uma igreja saudável, nós também podemos citar as características de uma igreja doente, onde a pregação do evangelho ela é extremamente prejudicada, onde o evangelismo
ele é extremamente manchado e denegrido. Uma igreja doente é uma igreja em que os sermões retomam frequentemente a clichês e repetições. E pior do que isso, elas se tornam moralistas, centralizadas no homem, e o evangelho é remodelado em um pouco mais do que uma mensagem espiritual de autoajuda. Uma igreja doente, a conversão, ela é vista como um ato da decisão humana. Em diferentes aspectos, de mal a pior, a cultura da igreja, uma igreja doente, ela é indistinguível da cultura secular que a circunda. As igrejas com essas características não proclamam as admiráveis boas novas da salvação em Jesus Cristo. Uma igreja doente, ela é uma igreja que está preocupada com o crescimento numerológico, se assim a gente pode dizer. É uma igreja que está preocupada com o crescimento quantitativo. E não necessariamente significa que as pessoas que estão sendo acrescidas à igreja sejam verdadeiramente convertidos ou tenham tido contato real com o evangelho. O problema de uma igreja doente, eu acredito que seja um dos principais problemas, é que ela usa de subterfúgios para atrair as pessoas ao evangelho. Só que o maior problema dessa prática de se utilizar coisas extras, coisas além do evangelho para atrair as pessoas, é que todas essas coisas elas foram criadas. Elas são coisas passageiras. Elas são coisas que não conseguem ocupar na nossa vida o lugar que pertence a Deus. Ou seja, em algum momento, essas coisas que são prometidas, essas coisas que são utilizadas para atrair as pessoas, elas irão causar algum tipo de frustração. Porque elas são vazias. Elas não trazem a realidade do que Cristo nos traz. A vida verdadeira que Cristo nos traz. A evangelização não é fazermos tudo o que pudermos para que uma pessoa tome a decisão por Cristo. Também não é impor aos outros a nossa opinião. Tentar forçar um nascimento espiritual será tão ineficaz quanto querer extrair um bebê da barriga de sua mãe aos 3 meses. Esse bebê ele não vai ganhar vida. Esse bebê ele não vai ter forças suficientes para continuar vivo. Quantas crianças nascem prematuras e passam por diversas dificuldades, né, até se estabilizarem? Quando nós pregamos um evangelho forçando um novo nascimento das pessoas, nós estamos tirando dessa pessoa esse momento em que ela está sendo gerada em Deus. A evangelização também não é dar um testemunho pessoal, né? Não sei vocês, mas às vezes eu converso com pessoas e pergunto o que é o evangelho. E a pessoa fala, é o que Jesus fez na minha vida. Tipo, isso não é o evangelho. Você viveu uma experiência com Deus por meio do evangelho. Mas o evangelho não é você ter nascido de novo. Isso não é o evangelho. O evangelho não é uma manifestação do Espírito Santo na tua vida. Isso não é o evangelho. Não é apenas a pregação do evangelho, não é apenas proferir palavras escritas na Bíblia, né? Eu não sei vocês, mas eu já participei de inúmeras situações em que pessoas utilizavam da pregação do evangelho meio que para agredir outras pessoas. Utilizavam-se da pregação do evangelho para dizer que se ela não se convertesse, ela de fato iria para o inferno. Não que isso não seja uma verdade, mas dependendo da forma como você usa essa verdade, ela pode soar como um revanchismo ou como uma prepotência, como uma forma de você demonstrar que se você foi salvo,
né? Você é melhor do que aquela pessoa que ainda não foi salva e está destinada ao inferno. Isso não é pregar o evangelho. Na verdade, quando nós utilizamos a pregação do evangelho dessa maneira, nós estamos lutando, pregando contra o evangelho genuíno. O evangelho, a pregação do evangelho é compartilhar as boas novas. É sermos fiéis a Deus e apresentarmos o evangelho de Cristo por meio da sua morte e ressurreição. E isso resulta no fato de que, por meio da pregação genuína do evangelho, nós confiamos que Deus converterá as pessoas. Se entendemos que é o evangelho, se entendemos que o evangelho é de maneira equivocada, e como as pessoas recebem a mensagem, né, equivocadamente, isso vai afetar, sem sombra de dúvidas, a forma como nós apresentamos o evangelho. Porque se nós reduzimos o evangelho a métodos, né, a técnicas de pregação, para que as pessoas aceitem, nós podemos correr o risco de evangelizar as pessoas sem o evangelho. Olha que loucura. Quantas pessoas que nós conhecemos que são evangelistas, mas não falam do evangelho? Isso é, né, um paradoxo, uma contradição louca. Mas isso acontece muito. E acontece muito por falta de conhecimento. Como eu falei, né? Nós não podemos reduzir a pregação do evangelho às nossas experiências pessoais. Até porque o que Deus faz na nossa vida não necessariamente será da mesma maneira que Deus vai fazer na vida das outras pessoas. Vamos pegar aí 2 exemplos, né? Olha como foi a conversão de Pedro, né? Pescador, turrão, cara brabo, bruto. E olha como foi a conversão de Paulo. Totalmente diferente. Olha como Pedro viu Jesus, conversou com Jesus. E olha como Paulo conheceu Jesus e conversou com Jesus. Totalmente diferente. A manifestação de Jesus para Paulo foi algo extraordinário, espiritual. Foi algo como nenhum outro discípulo teve. Nenhum outro apóstolo teve. Mas isso não quer dizer que eles conheçam um Cristo diferente, né? Então, quando eu reduzo a pregação do evangelho às minhas experiências, eu estou querendo dizer que o nosso Deus, ele só age de uma única forma. O nosso Deus, ele é movido por uma receita de bolo. E, na verdade, o nosso Deus, ele tem uma multiforma de agir. E isso vai muito além de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente consegue mensurar a respeito de quem é Deus. Leonard Ravenhill, ele fala que as únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não são mudadas por ele. Então, o que deve estar presente na evangelização? Primeiro, qualquer noção de autoconfiança e justiça própria precisa ser quebrada. O evangelho, primeiro, ele fere, né? Exemplos de evangelização de Jesus, como Nicodemos, lá em João 3, e como aconteceu com a mulher samaritana em João 4, né? Onde são pessoas que têm o seu ego ferido, né? São pessoas que têm a sua existência confrontada, tudo aquilo que ela imaginava sobre a vida, sobre quem era Deus, foi jogado por terra. Porque elas tinham convicções
entendimentos totalmente diferentes daquilo que realmente representava Deus. Após essa parte, é necessário falar da necessidade que nós temos mediante a dificuldade que reconhecemos em nós mesmos. A posterior à necessidade, deve-se apresentar a solução, que é Jesus Cristo morto e ressurreto. O único que pode solucionar essa necessidade que todo coração humano tem. Após Cristo ser anunciado como uma solução, e única solução, deve-se apresentar os benefícios dessa nova vida, bem como as esperanças da glória futura, né? Ou seja, o que deve estar presente na evangelização, nós devemos apresentar o problema, a necessidade, uma solução e os resultados ou benefícios. O evangelista, ele é como uma placa de trânsito que adverte e aponta o caminho. E agora eu te pergunto, quem deve evangelizar e como essa obra de evangelismo deve ser feita? Somente pastores que receberam uma designação específica, como um dom de pregação da palavra, ou um evangelista, ou alguém que seja eloquente, né? Ou alguém que consiga ter facilidade de lidar com pessoas? E aí, nós podemos olhar lá para o texto de 2 Coríntios 5:20, que fala que todos nós, né, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. O que a Bíblia nos diz é que todos que receberam as boas novas devem proclamá-la. Se um dia você recebeu as boas novas, se um dia alguém parou e falou de Jesus para você, se um dia você ouviu uma pregação do Evangelho, você tem a missão de proclamar o Evangelho. Nós nos tornamos embaixadores, representantes do reino de Deus aqui na terra. Somos portadores de uma mensagem sobre um outro reino e outro rei, o qual está vindo. Somos encarregados de anunciar essa notícia. É estranho um cristão dizer que ele é incapaz de evangelizar ou informar que essa tarefa ela é apenas para algumas pessoas. Isso foge completamente da perspectiva bíblica. Evangelizar é um ato de obediência a Deus. Portanto, deixar de fazer o evangelismo, tendo essa oportunidade, é um ato de omissão, de pecado. Em Romanos 10, do 13 ao 15, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos. Quando evangelizamos, demonstramos o nosso amor a Deus e o nosso amor às pessoas, pois é um ato ativo de amor a Deus, pelo fato de crermos na alegria da glória divina manifesta por essa poderosa mensagem. Bem como é um ato de amor ao próximo quando ensinamos para que eles possam conhecer verdadeiramente a Deus e desfrutar desses benefícios. Nós precisamos ter um sentimento de urgência na pregação do Evangelho. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, ela decorre da piedade cristã. Você ter um sentimento ao ver uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo, um sentimento de compaixão, um sentimento
de dor, de tristeza por ela ainda não ter conhecido a Cristo. Isso deve permear a vida de todo cristão. Cara, hoje a gente vive num mundo extremamente invertido, né? Eu, às vezes, vejo vídeo de pessoas cuidando de animais, cara, com mais cuidado do que talvez ela cuidaria de uma pessoa que não fosse da sua família. Como isso é terrível. Como é terrível você ver pessoas sentindo mais pena de um cachorro de rua do que de um morador de rua. Isso é terrível. Sabe? Nós, cristãos, fomos chamados para cuidar de pessoas. Nós, cristãos, fomos levantados por Deus, direcionados por Deus a uma missão: pregar o Evangelho, cuidar de pessoas. Eu sei que, por vezes, é muito mais fácil cuidar de um animal. Muito mais fácil. Até porque, quando nos submetemos à postura de cuidar de pessoas, nós vamos sofrer traições, nós vamos sofrer falta de amor, falta de gratidão, né, rejeição. E dificilmente um animal vai fazer isso com a gente. Mas é esse que é o mistério. Nós precisamos nos dedicar às pessoas, independente de como elas venham nos tratar. Pregar o Evangelho é estar disposto a sofrer rejeição. É estar disposto a sofrer agressão, humilhação, sabe? Ser preso. Esse é o chamado do Evangelho. Se nós não pregamos o Evangelho por medo de que aconteçam essas coisas conosco, a gente não entendeu o que é o Evangelho. A gente não entendeu o que é ser um seguidor de Cristo, cara. Quando nós nascemos e morremos de novo, nós nos dispomos a viver tudo aquilo que Cristo viveu. A palavra fala que foi imputado a nós os benefícios da crucificação. Assim como, a partir do momento que nós nascemos, né, morremos e nascemos de novo, nós fomos crucificados com Cristo. Ou seja, toda rejeição que um dia foi direcionada a Jesus, hoje é direcionada a nós. Então, pregar o Evangelho é estar disposto a passar por tudo que Cristo passou. E como evangelizar, né? Não se trata de impor uma mensagem à força, né? Tem pessoas que pregam o Evangelho e já pregaram e a pessoa não aceitou e continua, como se a repetição da palavra fosse algo que fosse convencer a pessoa. Meu irmão, não somos nós que convencemos as pessoas sobre o Evangelho. A nossa missão é lançar a semente somente. Quem vai convencer, quem vai trazer as pessoas para Cristo é o Espírito Santo. Então, nós não estamos numa cruzada, né? Como aconteceu lá na Idade Média, onde as pessoas da Igreja Católica pregavam um evangelho e quem não aceitava eles matavam. Tipo, não faz o menor sentido. Com essa atitude, eles estavam pregando o evangelho e, na sequência, pregando outra coisa, se contradizendo. Da mesma forma, a pregação do Evangelho ela não é realizada apenas por meio de métodos como folhetos, materiais diversos, né? Como vídeos nas redes sociais, não somente, né? Nós devemos falar sobre a obra de Cristo. Nós precisamos nos relacionarmos com as pessoas. Evangelizar é fazer discípulos. E isso acontece por meio do contato, do interesse pelas pessoas, relacionamentos próximos, conexões dentro da nossa vida diária. A evangelização, ela é um ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Mas essa persuasão, ela não é uma persuasão de você manipular as pessoas, de forma nenhuma. É você persuadir elas de forma que elas entendam
o que é o Evangelho. Está escrito lá em 2 Coríntios 5,11: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O Evangelho não se resume a uma igreja ou denominação, a pregação do Evangelho. Não podemos reduzir o Evangelho a uma receita de como se alcançar a salvação, pois o Evangelho nos ensina sobre como vivermos a vida. Os discípulos sabem responder aos recém-chegados à fé e os conduzem à maturidade. E a mensagem do Evangelho responde a 4 grandes perguntas: quem é Deus? Por que estamos nesse caos? O que Jesus fez e como podemos voltar para Deus? Essas são as 4 principais perguntas da pregação do Evangelho. Timothy Keller diz: o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Mas, ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Existem algumas pesquisas sobre conversões realizadas por algumas universidades norte-americanas. E aqui eu vou citar 2, né? A primeira é uma que fez uma pesquisa sobre conversões por idades. E nessa pesquisa, ela revela que 87% das conversões, elas acontecem até os 21 anos. Em seguida, 13% das conversões acontecem de 22 anos para cima. E 4% restante das conversões acontecem acima dos 31 anos. Isso nos revela onde a maioria das pessoas buscam, né, tendem a buscar o Evangelho. Uma segunda pesquisa diz por onde as pessoas ouviram o Evangelho. E isso aqui é relacionado até os 21 anos, né? Que é a faixa lá de 87% dos cristãos que se convertem até os 21 anos. 25% das conversões acontecem através de um amigo. 20% das conversões acontecem através de seus pais. 19% são cultos e eventos cristãos. 16% outros parentes que não sejam os pais. 10% por meio de atendimentos com um pastor. 9% das conversões acontecem por outras formas. E 1% das conversões acontecem por meio de programas de televisão. O que isso nos revela? Que nós vemos aí programas de televisão. As pessoas gastam milhões e milhões de recursos. E apenas 1% das conversões acontecem por meio da televisão. Quer dizer que não devem existir programas de televisão? Não. Mas acredito que há um esforço muito grande para que se tenha uma estrutura muito grande, para que se tenha, né, coisas incríveis acontecendo para trazerem pessoas, às vezes métodos, estruturas, né? Quando que, por meio dessas pesquisas, nós observamos que a maioria das conversões acontecem através de um amigo, né? E olha que louco, é muito menos custoso financeiramente falando, é muito mais fácil, palpável você fazer uma amizade do que você abrir um programa de TV. E nós vemos que há uma preocupação muito grande com programa de TV, programa de rádio, canal de YouTube. Só que você fazer uma amizade é algo muito simples. Que você talvez não gaste nenhum centavo para isso. E é a forma mais eficiente de propagação do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela deve apresentar
a mensagem da criação, a mensagem da queda do homem, a redenção e a consumação. Caminhando para o final, nós não podemos achar que o crescimento da igreja ou o crescimento da propagação do evangelho, ele vem pelo nosso intermédio. É lógico, somos instrumentos, participantes da obra de Cristo. Como aqueles homens que os evangelhos nos narram, né? Levaram o seu amigo até Jesus para que ele fosse curado, mas por conta da dificuldade eles tiveram que subir no telhado e descer o seu amigo pelo telhado. Nós somos como esses amigos que levam as pessoas a Cristo para que Cristo realize a obra. A conversão, de fato, ela é o maior milagre que o homem pode viver. Não há milagre maior do que isso. Por quê? Porque uma cura é algo que é passageiro. A própria palavra nos fala isso. Tanto é passageiro que em algum momento nós estaremos na eternidade e lá não haverá doença. E não haverá necessidade de cura. Mas a conversão é algo que abre as portas na nossa vida para o que é eterno. Então, esse é o maior milagre que a gente pode viver. A conversão. Porque ela nos dá a vida eterna. E o único crescimento verdadeiro da sua igreja, do corpo de Cristo, né, saudável, é aquele que vem de Deus. Primeiro, a Bíblia nunca usa resultados para orientar ou justificar a prática do Evangelho. Nós não vemos em nenhum momento lá em Atos eles exaltando que 5.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se converteram. A ideia, quando Atos narra essa quantidade de pessoas, é relatar um fato. Aconteceu isso. Mas nós não vemos, precisamos pregar porque 5.000 pessoas se converteram. Precisamos pregar porque 3.000 pessoas se converteram. Não. Nós precisamos pregar para que o evangelho chegue às pessoas. E é isso. Para que as pessoas conheçam a Jesus. Para que elas sejam levadas ao ensino da verdade. 2. Ao invés de começarmos a procurar maneiras de obter o máximo impacto possível na vida das pessoas, nós precisamos ser muito cuidadosos para conformar nossa prática evangelística à Bíblia, pois é isso que honra a Deus. Terceiro, Paulo, ele era capaz de se regozijar com a pregação do Evangelho, independentemente da pregação, da motivação dos pregadores. Porque ele sabia que Deus, ele cumpriria os seus propósitos por meio da sua palavra. Ou seja, às vezes nós ficamos tristes porque vemos homens com motivações adversas pregando o Evangelho. Mas, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, ainda que existam homens infiéis pregando o Evangelho mundo afora, o Senhor usa esses homens para que o Evangelho genuíno chegue até as pessoas. O poder do Evangelho não está no caráter do pregador. É lógico, quando nós temos uma vida, um caráter como o caráter de Cristo, um esforço para que o nosso caráter seja igual ao de Cristo, nós damos testemunho daquilo que nós pregamos. Mas isso não quer dizer que a pregação do Evangelho dependa disso. Mais uma vez, não somos nós que convertemos as pessoas. É o Espírito Santo que traz elas para Deus. E nós precisamos nos regozijarmos com isso. Com o fato do Evangelho estar sendo pregado, independente de quem seja.
sabe? Isso não quer dizer que aprovamos o caráter dessas pessoas. Isso não quer dizer que estamos de acordo com os métodos que elas utilizam, mas isso quer dizer que glorificamos a Deus, nos regozijamos porque Deus é soberano e ainda assim Ele reverte a maldade humana na sua graça e misericórdia, na sua atuação de graça e misericórdia. Paulo também corrigiu práticas evangelísticas distorcidas, né? Ele salientou que não devemos manipular pessoas, alterar a mensagem ou as enganar. Em 2 Coríntios 4:1 diz: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de administrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Devemos procurar motivações puras em amor às pessoas e a Cristo, com a profunda convicção da verdade. 2 Coríntios 5:11 diz: assim conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possamos responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 6º ponto, devemos crer que o Senhor aumentará o número de convertidos. Isso está em Atos 2:47. Que diz: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. 7º, Jesus, ele era contagiante, mas ele nunca foi uma fonte de entretenimento. Nós, por meio da pregação do Evangelho, não podemos ser uma fonte de entretenimento, porque não é isso que vai trazer as pessoas a Cristo. Na verdade, em tudo que eu já vivi, né, não sou novo, mas já tive muita experiência relacionada a evangelismo. E todas as vezes, é lógico, existem pessoas que se convertem por meio de entretenimento. Mas existe um grande número de pessoas que são levados por entretenimento a conhecer algo que não era Cristo, a estar vinculando o entretenimento ao Evangelho. E quando essas pessoas elas perdem esse contato ou lhes é tirado o entretenimento, elas não conhecem a Cristo. E isso é muito triste, porque pessoas que conhecem o entretenimento ou acham que isso é o Evangelho, elas vivem, né, como a palavra diz, sendo levadas de um lado ao outro por ventos de doutrina diversos, por entretenimentos diversos. E isso faz com que elas não criem raízes profundas. E aí, quando vem o sol, ele as queima. E elas saem da igreja, porque elas ainda não conheceram o Cristo genuíno. Existe uma frase muito interessante de Sproul, que ele diz: pregue o evangelho e, se necessário, repreenda quem diz, e, se necessário, use as palavras. Isso é uma grande mentira que por vezes a gente escuta, né? Só o meu testemunho já prega o evangelho. Se fosse assim, ninguém precisava pregar, né? O FIC podia vir para cá e ficar só agindo. Não precisava falar nada, porque a atitude dele prega. Cara, a pregação do evangelho, ela não se resume a atitudes.
as atitudes, elas testificam a pregação do evangelho. Ou seja, a gente precisa pregar, falar. Como eu falei, né? Não é uma forma de você ficar martelando a palavra na cabeça das pessoas. Mas você precisa pregar. Existem pessoas que deram mais testemunho do que os apóstolos. E ainda assim, eles pregavam incansavelmente. Na verdade, eles pregavam mais do que se preocupavam com as suas atitudes. Eles pregavam a ponto de serem presos, chicoteados. Cara, e além do mais, eles tinham uma unção direcionada por Cristo. E ainda com essa unção, fazendo 1 milhão de milagres e maravilhas, eles tinham um foco absurdo na propagação do evangelho por meio da pregação, da fala. Então, acho que isso é o nosso maior exemplo, né? Toda vez que alguém chegar para você e falar, eu não prego, mas as minhas atitudes pregam. Você fala, irmão, os apóstolos faziam dessa maneira? Eles tinham poder, cara. A sombra dos caras curava. E ainda assim, eles pregavam incansavelmente. Para finalizar, uma última frase aqui de Paul Washer, né? E essa é uma frase que eu acho incrível, que ele fala assim: ninguém nunca foi capaz de resistir à pregação do evangelho. Ou eles irão se revoltar contra ele, como animais furiosos, ou eles serão convertidos. E assim, né, eu encerro falando que nós precisamos ter urgência na pregação do evangelho. Isso quer dizer que se nós não pregarmos, pessoas vão para o inferno por causa disso. Cara, o Senhor, Ele cuida para que todos aqueles que o Pai deu a Ele não venham a se perder. Isso é o que Jesus nos diz. Mas nós, como cristãos, temos que ter urgência, porque nós amamos o evangelho. Porque nós amamos as pessoas e nos preocupamos com elas. Quanto mais tempo você levar para pregar o evangelho, mais tempo essa pessoa ela vai viver por situações que talvez ela poderia ter evitado se o evangelho tivesse chegado a ela por meio da sua vida. Vou dar um exemplo, né? Recentemente, olhando para aquele viaduto ali, recentemente um homem se suicidou ali, cara. Nós não sabemos o que aconteceu com ele no seu último suspiro de vida. Ele pode ter se entregue a sua vida a Cristo no seu último suspiro. Mas talvez se alguém tivesse cuidando dele, acompanhando, falando de Cristo, se preocupando com a vida desse homem, talvez ele não tivesse necessidade de passar por essa experiência de se suicidar. Entende? De sofrer esse ato tão brutal e cruel para que ele viesse se render a Cristo. Então, meus irmãos, no nosso bairro, aqui ao redor, cara, tem muita necessidade da pregação do evangelho. Eu tenho certeza que no seu bairro tem muita necessidade da pregação do evangelho. E isso é algo urgente. Não podemos nos acomodar com o fato de termos conhecido a Cristo. Se nós conhecemos a Cristo, precisamos falar de Cristo. Porque isso dá testemunho do fato de nós termos conhecido a Cristo de verdade.